A gente pode ler todos juntos esses 2 versos? Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Santo Deus, tem compaixão de nós. Abra os nossos olhos para a Tua verdade, para a verdade eterna. Transforme, Senhor Deus, as nossas vidas pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje é 29 de outubro, terça-feira, 31 de outubro, celebramos 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos de um evento que é considerado o estopim da reforma que aconteceu no século XVI. Martinho Lutero, um monge agostiniano, movido por uma compreensão profunda das Escrituras, afixou nas portas da capela de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses que mudaram a história mundial. E não mudou só a religião, mudou a história do mundo. As 95 teses que Martinho Lutero fixou ali. E esse ano faz 500 anos. Foi 1517, 31 de outubro. Por isso esse sermão. Por isso esse título. Tá? É oportuno nós pensarmos nisso, nesta data. O que foi que aconteceu nessa data? Por que que isso aconteceu assim? Por quê? Por que que esse homem fez o que fez? E o que ele fez é baseado em quê? O que o despertou? O que despertou alguém que estava dentro de um sistema religioso a fazer um protesto contra o sistema religioso? São esses versos que nós lemos. São o cerne da ação de Lutero. O justo viverá por fé. Lutero chegou a uma compreensão das Escrituras que o motivou a protestar contra o sistema religioso que ele estava inserido. Isso dividiu, é um divisor de águas para a religião, para a sociedade, para o mundo. A Reforma Protestante. E nós não estamos errados, de forma nenhuma. Por que que eu digo isso? Porque há quem diga que nós estamos errados. Essa semana eu deparei com essa imagem no Facebook, um rosário pela conversão dos protestantes. 500 anos de um grande erro, 31/10. Hã? Eu fiz assim, como é que é? Como é que é? Tá aí, ó, Instituto Opus Sapientiae, sapiência, sabedoria. Nós somos considerados os hereges. Nós não somos parte mais da igreja católica apostólica romana. Por isso nós não temos a salvação. E eles estão orando por nossa conversão agora. Essa é a verdade dos fatos. Há muitos e muitos que acreditam nisso, estão pregando isso hoje. Afinal, estamos errados ou certos? Eu quero mostrar algumas coisas antes de voltar às Escrituras. É uma figura que roda aí na internet, se você pesquisar na internet lá no Google, né? Erros da igreja, desvios da igreja ao longo do tempo, ao longo do século, você vai encontrar essa figura aqui. E aqui estão os desvios que aconteceram a partir de 310 depois de Cristo, por decretos de líderes impostos aos liderados, à igreja. O que divorciou a igreja do evangelho. Começaram a reunir e impor
vou ler as coisas que estão aqui, estão muito pequenininhas, não vai dar para vocês verem, eu vou ler aqui para vocês, algumas só, que desviou a igreja da verdade bíblica. Por exemplo, em 310 começou a acontecer a reza pelos defuntos. Em 320 foi começado a usar velas nos cultos. 375 culto aos santos. 410 instituição da missa como sacramento perpétuo de Cristo. Toda a missa agora é um novo sacrifício de Cristo. O uso da roupa sacerdotal, doutrina do purgatório. Em 600, Bonifácio III se declara bispo universal, papa. Em 603, obriga-se a obrigação de beijar os pés do papa. Em 754, a doutrina do poder temporal da igreja. Em 783, a adoção de imagens e relíquias. Em 800, o uso de água benta. 890, culto a São José. 993, canonização dos santos. 1003, instituição das festas dos fiéis. 1004, celibato sacerdotal. 1076, depois de Cristo, dogma da infalibilidade da igreja. E aqui o divórcio é sacramentado das Escrituras. Porque agora a infabilidade está na palavra dos líderes e não nas Escrituras. Agora temos que crer que quem não erra é o nosso líder supremo. Nosso líder supremo não erra, ele é infalível. Temos que nos sujeitar à mensagem e às ordens dele. E agora divorcia-se das Escrituras. Isso tudo começou e tornou-se muito forte, porque em 323, Constantino, um imperador romano, declarou a fé universal de Roma como o cristianismo. Ele tornou a igreja estatal. Ele falou assim, olha, igreja, vocês agora fazem parte do Estado. Vocês agora são funcionários do Estado. Vocês agora devem obedecer o imperador. E agora vocês estão dentro da máquina estatal, do Estado. E isso tornou-se um cargo público. E tudo que é estatal é ruim, né, gente? E é corrupto. E a igreja se corrompeu e se desviou. Desviou e começou a usar, a vender indulgências para que alguém fosse perdoado. Para que alguém fosse perdoado, era necessário comprar o perdão. Comprar o perdão. E isso, todos esses erros, estavam em vigência quando um homem chamado Martinho Lutero, olha que homem lindo, né? Martinho Lutero enfrentou uma grande tempestade. Ele era um homem comum, ele estava estudando direito, o pai dele queria que ele estudasse direito, que ele queria que ele fosse advogado. E ele estava interessado na carreira de direito, só que ele, na Alemanha, numa cidadezinha, deixa eu achar o nome aqui, porque eu não lembro de cabeça, em Eusleben, na Saxônia Prussiana, ele estava lá e uma tempestade aconteceu, e ele ficou tão desesperado com a chuva, com os raios, com o trovão, com a ventania, o troço foi feio. E ele ficou tão desesperado que ele rogou a Santa Ana e disse: Santa Ana, ajude-me e me tornarei monge. Santa Ana é a padroeira dos mineiros e das pessoas em perigo em tempestades e com trovões. Então ele se curvou a ela e pediu: me livra dessa tempestade. E então a tempestade passou e ele cumpriu a sua palavra, homem de palavra. Tornou-se monge, contradizendo, né, indo contra o desejo do seu pai, que queria que ele fosse advogado. Ele tornou-se um monge agostiniano em Erfurt, para completa consternação de seu pai. E ele se tornou um católico muito piedoso, um homem muito piedoso. Porque ele compreendia, ele sempre teve isso em Lutero, ele compreendia que ele era um homem pecador, que Deus era um homem santo, e que ele era um pecador, e que esse Deus santo
estava exercendo justiça contra pecadores. Isso sempre esteve na mente de Lutero. Ele foi ordenado em 1507, realizou a primeira missa, e ele foi instruído pelos seus professores, dizendo a ele: olha, um sacerdote realmente segura Deus em suas mãos e o oferece aos outros. Lutero ouviu aquilo e ficou tremendo com essa afirmação. Olha, eu seguro Deus nas mãos, eu seguro um Deus santo justo nas minhas mãos. E ele teve que ser ajudado para terminar aquela missa, senão ele não acabava com isso. Ele tremeu no altar e teve que ser assistido para completar a cerimônia. Ele se preocupava tanto com os seus pecados que tinha que se confessar todo dia. Todo dia. Um homem chamado Johannes Staupitz era o mentor de Lutero, e ele é que ouvia as confissões de Lutero, e Lutero ia toda hora se confessar, toda hora, porque ele queria se livrar dos pecados dele, e ele entendia, ele era um bom católico, que ele tinha que cumprir os ritos para se livrar dos seus pecados. Ele tinha que ir ao confessionário toda vez que se percebia pecador, porque o que ensinaram para ele era isso: você precisa ir ao padre confessar os seus pecados e o padre vai te dar o perdão. Então ele ia ao mentor dele constantemente, e ele era tão minucioso com isso que por qualquer coisinha ele ia se confessar, ao ponto de que o seu mentor disse para ele: Lutero, quando você matar alguém, quando você adulterar, você volta aqui, por favor, mas não me venha com churimela, sabe? Não me venha com esses detalhezinhos minuciosos, não. Você está exagerando, Lutero. Não leve a Deus tão a sério assim. Então, mais ou menos isso que o cara queria dizer para ele. E assim ele seguiu a sua vida. Aqui está a foto da capela de Wittenberg, né? Ainda existe, e essas não são as portas originais, logicamente, mas são as portas onde ele afixou as suas 95 teses. Ele recebeu o seu doutorado em 1512, doutor. E por ser doutor em teologia, ele podia e devia ensinar. E ele devia constantemente chamar as pessoas a debates teológicos. Então, afixar nas portas de uma capela, num lugar público, teses teológicas era uma coisa normal de doutores que ensinavam as Escrituras. Nós não temos aqui, eu não tenho essa informação para dizer para vocês se ele fazia isso constantemente, se foi a primeira, que vez isso da vida dele ele fez isso. Mas eu creio que era algo comum para todo doutor afixar na porta de um local, na porta da capela, que é um local público, para que todos pensassem naqueles assuntos. Só que em 1512 ele começou a ensinar as Escrituras. E de 1513 a 1515 ele ensinou os Salmos. 1513 a 1515, 2 anos ensinando os Salmos. E depois de 1515 a 1517 ele ensinou Romanos, Gálatas e Hebreus. Lutero tinha Romanos de cor em grego em sua mente. As Escrituras começaram a encharcar aquele homem. E ele vivia muito preocupado com as suas imperfeições diante de Deus. Durante este período, seus sentimentos de extrema imperfeição diante de Deus foram intensificados. Ele foi assombrado com a compreensão de que um Deus de infinita justiça nunca poderia ser satisfeito com os seus miseráveis esforços em busca de pureza. Um Deus de infinita justiça nunca poderia ser satisfeito com os seus miseráveis esforços em busca de pureza. Ele compreendeu isso. Como é então que eu vou ser salvo? Eu preciso o tempo todo de cumprir tudo. Tudo. Eu tenho que cumprir todas as coisas. E ele vivia em constante luta. E ele dizia:
Eu era um bom monge, cumpria minhas regras tão estritamente que me aventuro a dizer que, se algum monge entrasse no céu pelo monastério, eu teria conseguido. Todos os meus companheiros do monastério que me conheciam me confirmariam isso, porque se eu tivesse ido muito longe, eu teria me martirizado até a morte com vigílias, orações, leituras e outras tarefas. Ele continua: porque eu esperava que encontraria paz de consciência com jejuns, com orações, vigílias, com as quais eu afligia o meu corpo. Mas quanto mais eu me esforçava com as coisas como estas, menos paz e menos tranquilidade eu conhecia. Quanto mais santo, quanto mais ele se considerava mais santo por sua própria obediência, mais incerto eu me tornava. Após vigílias, jejuns, orações e outros exercícios de natureza rígida, com os quais, como um monge, eu me afligia quase até a morte, a dúvida ainda era deixada em minha mente e pensava: quem sabe que estas coisas são agradáveis a Deus? Então, em 1516, ele se converte ao Evangelho, e ele diz isso da sua própria confissão: ainda que como monge eu levasse uma vida irrepreensível, sentia que era um pecador perante Deus e tinha uma consciência extremamente perturbadora. Não podia acreditar que Deus era aplacado com as satisfações que eu lhe dava. Eu não o amava, mas sim odiava a justiça de Deus que pune pecadores. E secretamente, se não com blasfêmia, com certeza murmurando muito, estava irado contra Deus e disse: como se não bastasse que miseráveis pecadores eternamente perdidos por causa de um pecador original sejam esmagados por toda espécie de calamidade pela lei do decálogo, Deus tivesse de acrescentar por dor em cima de dor pelo Evangelho, e também com um Evangelho nos ameaçando com a sua ira justa. Vocês percebem um ponto que ele chegou? Esse homem, Lutero, dentro de um sistema religioso, dentro de ritos, dentro de uma religiosidade antropocêntrica, quer dizer, movimentada e executada por pecadores, por homens, ele se encontrou com a verdade inexorável de que pecadores não se justificam diante de Deus. Pecadores são pecadores e merecem o castigo. E isso o esmagava de terror. E o que eu faço agora? Ele odiava Deus por causa disso. Deus é justo. Ele lia as Escrituras e ele lia nas Escrituras um Deus justo. Isso está correto. Um Deus que pune pecadores. Mas ele estava na conversão, né? Foi então que ele se irava contra Deus com uma consciência furiosa e perturbada. Todavia, persistente, golpeava aquela passagem de Paulo, querendo ardentemente entender o que quer dizer a justiça de Deus. E ele voltava sempre para esse texto: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele, diante das suas lutas internas, percebendo-se pecador, percebendo um Deus santo e justo, como terei paz diante de Deus? E ele voltava para o texto: a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Afinal, o que isso quer dizer? Finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e de noite, consenti ao contexto das palavras, a saber, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus, em outras palavras, pela fé. E este é o significado,
No Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a justiça passiva com o qual o Deus misericordioso justifica-nos pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Foi quando senti como se tivesse nascido de novo e entrado no paraíso por portões abertos. Aqui me foi mostrada uma face completamente da Escritura. Com base nisso, percorri outra vez de memória os textos da Escritura. O justo vive por fé, meus irmãos. Nós lemos aqui Romanos 3, nós lemos aqui Gálatas, você pode ler as Escrituras todas, que eu te desafio a procurar um homem que foi justificado por suas obras. Nem Adão. Adão tinha uma obra para cumprir e não foi justificado por ela, ele pecou. Quando tudo era perfeito, quando ele mesmo era perfeito, quando tudo ia bem, ele pecou. Isso mostra o que nós somos. Nós somos pecadores carentes da graça de Deus, e pecadores carentes da graça de Deus só são salvos depois que Deus os encontra, e Deus derrama fé sobre eles, e eles passam a acreditar que o que Jesus fez por eles é os que os salva. Não é o que nós fazemos que nos salva, é o que Jesus fez. Isso é o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Nós não estamos errados. Nós cremos nas Escrituras somente. Nós cremos no Evangelho. Nós cremos na Palavra de Deus. Nós cremos num Deus justo que salva pecadores por graça. Nós não cremos que nós construímos a nossa salvação, porque a nossa salvação foi construída por Deus em Jesus Cristo, e se Jesus Cristo não existisse, nós estaríamos no inferno, merecidamente. Merecidamente. Foi isso que levantou este homem em 1517 a escrever 95 teses, que são contra as indulgências, que são contra a hierarquia papal, que são contra tudo aquilo que não é das Escrituras. E a igreja se voltou para as Escrituras pela ação deste homem, um miserável pecador, como eu e você, que se curvou à palavra de Deus em obediência, e que não ficou ali caçando chifre na cabeça de cavalo para não crer na Bíblia, mas se entregou a ela, se entregou, e passou a ser guiado pela palavra de Deus, formado pela palavra de Deus. Ele enfrentou a morte por causa disso. O imperador Carlos V, se eu não me engano, convocou uma dieta, um concílio. Nós vamos confrontar esse homem. Nós vamos confrontar esse homem. Tragam Lutero. Trouxeram Lutero. Tragam os líderes da igreja. Trouxeram os líderes da igreja. Lutero, retrate-se. Volte atrás, se arrependa do que você fez, senão vamos matar você. Não vamos te matar. Você vai sofrer as penas. E ele disse: se vocês me convencerem pelas Escrituras que estou errado, eu me retratarei. Mas se não, eu não me retratarei. Permaneço como estou. Permaneço como estou. E é isso que nós precisamos fazer nos tempos de hoje. Levantar-nos de volta ao Evangelho. Nossos dias precisam do Evangelho. As igrejas evangélicas dos nossos dias precisam do Evangelho. Porque elas estão vivendo indulgências. Porque elas estão pregando por aí que você vai se salvar. Que se você fizer X, Y ou Z, é que Deus vai te salvar. Se você não fizer X, Y e Z, Deus não vai te salvar. Você vai para o inferno. O que devemos pregar é: somos salvos por Cristo. E por causa da salvação de Cristo, eu vivo uma vida grata. Eu vivo uma vida de gratidão. Eu vivo uma vida de boas obras, não para me salvar, mas é porque eu sou salvo por Cristo Jesus. Efésios capítulo 2. Está tudo escrito aqui, meus irmãos. Leiam as Escrituras. Capítulo 2, versículo 4 em diante.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor, não é por causa do nosso grande amor, mas é por causa do grande amor dele mesmo, com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai falar: eu me salvei, o Senhor me salvou porque eu fiz. Ninguém vai fazer isso. É isso que as Escrituras estão dizendo. Ninguém vai se justificar diante de Deus. Ninguém vai se gloriar. Ninguém vai falar: eu fui mais santo que ele, eu mereço um lugar melhor no céu. Eu fui mais santo que ele, minhas obras cobrem os pecados dos outros. Obras de superrogação. Não, não vai ter isso. Porque isso é mentira. Isso não é a Bíblia. E não é o que a Bíblia diz. E se não é o que a Bíblia diz, você não precisa seguir. Você precisa seguir o que a Bíblia diz. Só a Escritura. Só a Escritura é a fonte da nossa fé, é a regra da nossa existência. E nós não vamos nos curvar em coisas que estão além, fora das Escrituras. De forma nenhuma. Continuamos protestantes. Continuamos o que Lutero começou. Lutero nunca quis uma igreja luterana. O Lutero, no começo da sua carreira, é um Lutero diferente do Lutero que morreu. Ele cresceu em conhecimento, ele mudou de opiniões, ele foi corrigido por outras pessoas, como Calvino foi, como todos os outros pecadores que se levantam para ensinar as Escrituras. São homens falhos, que creem na perfeição de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Meus irmãos, não tire seu olhar da palavra de Deus, de forma nenhuma. Fixe nas Escrituras, leia a Bíblia, leia os livros inteiros, não tirem conclusões de um versículo isolado, por favor. Não façam isso. Não façam isso. Leiam a Bíblia, entreguem-se à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Se não fosse para nós fazermos isso, meus irmãos, Jesus não diria em oração a Deus Pai por nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus deve mudar a nossa vida. A fé é um instrumento que nós ganhamos de Deus, que nos faz apropriar de Jesus, abraçar Jesus, acreditar em Jesus e nos entregar a Jesus. São os braços que se prendem ao Redentor, que não são seus braços, não são os meus braços. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga: Deus, o braço que você me deu é mais forte do que o meu irmão. Ele caiu, tá vendo? Pecou. Não. O braço que você tem, irmão, para abraçar Jesus, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Agarre-se em Jesus. Curve-se a Jesus. Entregue-se a Jesus. Ele é o Evangelho. Ele é o Evangelho. Eu quero terminar perguntando: você confia em você mesmo diante de Deus? Você confia que é o ato de vir à igreja que está te salvando? Você confia que é o ato de fazer X, Y, Z, de dar o dízimo, de frequentar a EBD? É isso que te salva? Você acredita nisso? Você pensa desse jeito? Ó Deus, eu sou bom, eu faço tudo direitinho. Isso é acreditar em si mesmo.
Isso é justificar-se perante Deus pelas obras da lei, por obediência. E o que as Escrituras estão dizendo a nós é que ninguém vai se justificar diante de Deus pela sua própria obediência. Nós somos justificados diante de Deus pela obediência de Jesus. De Jesus. De Jesus. E a obediência de Jesus te salva e te faz andar num caminho diferente. Te faz andar nas obras de gratidão ao Deus que derrama a salvação sobre você. Isso é o Evangelho. Creia no Evangelho e suplique a Deus para Ele te mostrar se tem algo que você está fazendo para te justificar diante de Deus. Não acredite nisso. Peça fé em Jesus. Senhor, me dá mais fé, me ajuda, aumenta a minha fé, para eu acreditar mais naquilo que o seu filho fez. Porque o contrário pode te afastar do Senhor, porque você pode pensar, eu sou um pecador, eu não mereço estar na igreja. Uai, a igreja é o lugar dos pecadores. A igreja é a colônia dos pecadores redimidos. É aqui que só tem pecador mesmo, é aqui que todo mundo reconhece o que é. Sou pecador, pecador é meu nome. Lutero disse, Senhor, Tu és a minha justiça e eu o seu pecado. Tu és a minha justiça e eu o seu pecado. Pesquisem pela vida de Martinho Lutero no Google, você vai encontrar esse texto, algumas biografias, você vai encontrar todas as citações que eu trouxe aqui para vocês. A vida de Martinho Lutero. No site monergismo.com tem isso que eu tirei, esse texto aqui. São todas essas citações. Um homem pecador que se curva a um Deus perfeito, Jesus Cristo, e pega a vida desse Salvador para Ele. Agora eu quero viver para te agradecer, porque eu recebi uma salvação que eu não posso produzir. Quero viver para o Teu louvor. Você quer viver para o louvor do seu Salvador? Isso é a salvação. Isso vai te fazer diferente. Isso vai te fazer querer conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Vai ser uma verdade para você. Vai ser uma verdade para você. E você vai para as Escrituras para conhecer Jesus. Porque não tem outro lugar para conhecer Jesus a não ser as Escrituras. Você vai se curvar à palavra de Deus como Lutero fez. E você vai entregar o seu coração ao Redentor, Jesus Cristo. O Redentor de Lutero, o Redentor de Calvino, o Redentor de John Knox, o Redentor de cada um de nós aqui. Que o Senhor nos guarde, nos salve e nos confirme como salvos diante dele. E nos livre da ilusão religiosa de achar que nós nos salvamos. Nós somos salvos por graça. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, grande Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Perdoe nossa fé imperfeita, perdoe o nosso arrependimento, que o nosso arrependimento precisa de arrependimento, Senhor. Nós somos todos imperfeitos, mas confiamos na perfeição de Seu Filho, ela é suficiente para nos salvar, Senhor. A perfeição de Teu Filho Jesus é suficiente para salvar um pecador como eu, Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por me salvar por Teu Filho. Obrigado por produzir para mim a salvação, por me oferecer isso gratuitamente. Obrigado, Pai querido, por derramar graça sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, por nos presentear com a fé e mudar o nosso coração em relação a Ti, de um ódio à Tua justiça para um amor à Tua graça, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a recebermos alívio pelo Evangelho e força para enfrentarmos o mundo que se ergue contra a Tua palavra, Senhor Deus. Tem compaixão de nós, Senhor Deus. Tem compaixão de nós, Senhor Deus. Tem compaixão de mim. Nos dá uma convicção profunda da nossa pecaminosidade, da Tua santidade e da necessidade de um Redentor. E nos dê amor ao Teu Filho. Converta-nos, ó Deus,
e seremos convertidos. Salva-nos, ó Deus. Salva-nos por graça, salva-nos de graça, Senhor Deus. Nós rogamos a Ti, ó Deus, soberano Salvador. E nos firme, Senhor Deus, nos firme na fé histórica, que emerge das Escrituras e que foi pregada por tantos homens, pecadores que o Senhor santificou, chamou, para nos despertar a retornar para a Tua palavra. Tem compaixão de nós, em nome de Jesus. Amém.